Bom, muitos devem estar se perguntando: poxa, eficácia, eficiência e efetividade não é a mesma coisa? Não tem o mesmo sentido? Né? Eu fiz questão de gravar essa aula justamente para explicar que, no meu entendimento, embora alguns entendam que a eficiência, a eficácia e a efetividade são sinônimos, se tratam da mesma coisa, eu particularmente eu entendo que há diferença entre esses três princípios. Eficácia tem um sentido, eficiência tem um outro sentido e efetividade tem um terceiro sentido diferente. E aí eu fiz questão de gravar essa aula justamente para expor o porquê é que eu entendo que eles são diferentes. Então vamos analisar cada um deles e aí eu vou mostrar qual é a diferença que eu entendo, que eu enxergo em cada um deles. Quando eu falo da eficácia, a eficácia é o tipo de princípio que permite avaliar a relação entre o resultado que se almeja, né, e aquilo que efetivamente se conseguiu atingir, né? Ou aquilo que efetivamente foi obtido. Então, pelo princípio da eficácia, a administração pública ela almeja algo, né? E vai verificar se efetivamente obteve aquele algo que foi almejado. Este é o princípio da eficácia. No princípio da eficiência, este tipo de princípio ele vai permitir avaliar-se se o recurso público que foi empregado, né, se com aquele recurso público que o administrador público empregou em determinada atividade que ele exerça, se com aquele recurso público ele conseguiu atingir, ele conseguiu obter o melhor resultado. Então percebam, quando eu falo de eficácia, né, o que se procura analisar, o que se procura avaliar, se o resultado, né, almejado foi efetivamente obtido. Ponto. Quando eu falo da eficiência, eu vou analisar o quê? Eu vou avaliar o quê? Se o recurso, se com o recurso ou se pelo recurso que o agente público tinha ali em mãos, ele conseguiu atingir o melhor resultado. Vejam que lá na eficácia, né, avalia-se se foi aquele resultado almejado, aquele resultado desejado foi obtido, foi alcançado. Na eficiência, avalia-se se pelo recurso que tinha-se em mãos, pelo recurso que se tinha naquele momento, conseguiu-se obter o melhor resultado. E o princípio da efetividade, né, ele permite verificar se o objetivo pretendido está sendo alcançado. Se as ações que estão sendo implementadas, elas estão produzindo os efeitos desejados. Então percebam que aqui na efetividade, ele é um princípio que eu vou aplicar durante o período em que eu estou desenvolvendo aquela tarefa. Lá no princípio da eficácia e no princípio da eficiência, já foi desenvolvido. Eu já finalizei. Então, já finalizei, então eu posso avaliar se finalizada aquela tarefa, houve eficácia. Finalizada aquela tarefa, houve eficiência. Na efetividade, não. A efetividade é o princípio que ele vai sendo aplicado durante o desenvolvimento daquela atividade, daquela tarefa que está sendo empregada pelo agente público. Portanto, ele vai aplicar algo no desenvolvimento daquela sua tarefa, daquela sua atividade, e durante a aplicação ou aplicabilidade daquele algo, ele vai avaliando, ele vai analisando se aquele objetivo que ele pretende, né, alcançar lá no final, se ele está sendo alcançado diante daquelas ações que ele está implementando
no decurso de desenvolvimento daquela atividade. Então, a efetividade, esse princípio, ele é aplicado durante o período de desenvolvimento da atividade. Ou seja, através desse princípio da efetividade, o administrador público, o agente público, a autoridade pública, ele tem a possibilidade de avaliar. Olha, estou implementando ações. Essas ações estão atingindo, estão produzindo os efeitos que eu pretendo, para lá no final eu avaliar se o meu trabalho foi eficaz, se o meu trabalho foi eficiente. Então, por isso que eu entendo que esses princípios, eles são diferentes, embora há aqueles que entendem, né, que eficácia, eficiência, efetividade é uma coisa só. Professor Valdir, entendo que são princípios diferentes e que têm que ser tratados de maneiras diferentes em momentos diferentes, tá bom?